Oi, pessoal, tudo bem? O papo hoje é sobre negociação. Mas calma, não daquele jeito que a gente já conhece, sabe? Aquela coisa de conflito, de cabo de guerra. A ideia aqui, com base nas ideias da Luana Carolina, é virar essa chave. É começar a pensar em negociação como um alinhamento. Vamos ser sinceros, só de ler essa pergunta já dá um certo desconforto, né? Aquela sensação de ter que negociar um salário, um preço ou só defender uma ideia chega a dar um frio na barriga. E olha, se isso acontece por aí, é importante saber que isso é super normal. A grande maioria das pessoas encara a negociação como uma batalha e, claro, foge dela. E o curioso é que, ao fugir, a gente acaba fazendo uma escolha, muitas vezes sem nem perceber. A gente troca um desconforto pequeno e rápido, que é o estresse daquela conversa específica, por um desconforto gigantesco e que dura a vida toda. É o arrependimento de não ter conseguido o que era justo, sabe? Aquela infelicidade crônica num trabalho. Ou seja, é trocar um problema de minutos por um que pode durar anos. Tá, mas por que esse medo todo? De onde vem essa aversão a negociar? Vamos entender um pouco o que está por trás disso. Mas o problema geralmente é essa aqui. A gente associa negociação com briga. E aí vem todo o resto. O medo de pedir, o medo de propor, de discordar, aquela sensação de que estamos incomodando, de que vamos ser taxados de a pessoa chata, a pessoa difícil. E como todo mundo quer ser aceito, a simples ideia de um confronto já paralisa. Mas e se a gente estiver olhando para isso tudo do jeito errado? É agora que vem a grande sacada, a mudança de perspectiva que pode transformar completamente o jogo. A proposta é trocar as lentes. Em vez da palavra negociação, vamos pensar em alinhamento de expectativas. Já soa bem diferente, né? O objetivo não é mais sobre quem ganha e quem perde. A meta passa a ser uma conversa, uma colaboração, para encontrar um equilíbrio justo. O mais importante é que, lá na frente, ninguém saia da mesa se sentindo prejudicado. E essa frase resume a ideia perfeitamente. O foco sai da manipulação e vai para a colaboração. Não se trata de ser mais esperto ou de levar vantagem, mas sim de conversar para chegar em algo que seja justo, algo que funcione bem para todo mundo. Certo, com a mentalidade ajustada, vamos para a prática. Existem duas regras fundamentais que são tão simples quanto poderosas, e elas sozinhas já podem mudar drasticamente os resultados. É isso aí. Apenas duas. E dominar essas duas regras já coloca a gente em um outro patamar na hora de alinhar expectativas. A primeira regra pode soar meio estranha no começo, mas é fundamental. Quem fala primeiro, perde. Por quê? Porque quando a gente já chega falando o que quer, a gente entrega os nossos limites de bandeja. A gente dá a informação estratégica para o outro lado. É como sentar numa mesa de pôquer e já mostrar todas as cartas de cara. O que nos leva, claro, para a segunda regra, que é consequência da primeira. Se quem fala primeiro perde, então quem está escutando está ganhando. E não é uma escuta passiva, de jeito nenhum. É uma coleta ativa de informações de inteligência estratégica. Vamos pensar na prática. Falar primeiro deixa a gente vulnerável. Imagine oferecer 5 por algo que a outra pessoa estaria disposta a aceitar por 10. Já era, perdeu a chance. Agora, escutar primeiro é como receber o mapa do território. A gente entende as necessidades, os limites do outro, e isso nos dá um poder imenso. Beleza, já temos as regras de ouro. Agora, vamos montar nosso kit de ferramentas. O que a gente precisa ter em mãos antes mesmo de começar qualquer conversa? A dica mais importante é nunca jamais vá para uma negociação sem se preparar. Este checklist aqui é o básico do básico, ter clareza sobre o que é essencial, o que é inegociável e o que realmente importa. Ah, e outra coisa, não tem vergonha nenhuma de consultar anotações, pelo contrário, isso mostra profissionalismo e preparo. Outra ferramenta poderosíssima é o tempo. A pressa muitas vezes é uma tática que usam contra a gente para forçar uma decisão ruim. Então, ter a coragem de dizer uma frase como essa é um direito de quem negocia. Isso dá o espaço necessário para pensar com calma, em vez de ceder à pressão. E na hora de escutar, o processo tem 2 passos bem simples. Primeiro, só escuta. Foco total em coletar e processar a informação, sem pensar no que vai responder. Depois, e só depois, use o silêncio a seu favor para formular uma resposta inteligente. Os melhores negociadores costumam ficar quietos, pensando. Isso transmite poder e segurança. Aqui vai uma dica de mestre. É preciso investigar, ir além do que está na superfície. Os interesses reais da outra parte nem sempre são o que ela diz que são.
O caso da influenciadora é um exemplo clássico. Por que ela preferiu o contrato que pagava menos? Porque o interesse dela não era só o dinheiro. Era a exposição, os contatos, coisas que o outro contrato não oferecia. E para fechar nosso quebra-cabeça, vamos falar da peça final, a comunicação. Como usar as palavras para construir esse alinhamento e não um campo de batalha. Esse exemplo da louça é perfeito para ilustrar a técnica. A diferença é gritante, né? De um lado, a gente tem uma acusação direta. Do outro, a abordagem é completamente diferente. Em vez de atacar e rotular, a gente valida a pessoa, fala sobre o nosso próprio sentimento e transforma a crítica num pedido. A gente tira o foco do você é e traz para o eu me sinto. E essa lógica se aplica a qualquer cenário. A tática é essa. Primeiro, valide o ponto de vista da outra pessoa. E validar não significa concordar, tá? Significa mostrar que a pessoa foi ouvida. Algo como, entenda o seu ponto. Só depois que a gente faz isso é que a gente apresenta o nosso lado da questão. E aí, depois de validar e apresentar seu ponto, vem a pergunta de ouro, que muda toda a dinâmica da conversa. O que podemos fazer em relação a isso? Essa frase simples transforma o que era um cabo de guerra num problema a ser resolvido em conjunto. A responsabilidade se torna compartilhada. Para a gente fechar, fica essa reflexão. No fim das contas, a negociação é mesmo uma batalha em que para um ganhar o outro precisa perder? Ou será que é mais como reger uma orquestra, onde o objetivo é alinhar todos os instrumentos para juntos criarem uma melodia harmoniosa que beneficie todo mundo? A resposta a essa pergunta pode mudar para sempre o jeito como a gente negocia na vida.